Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 1º de outubro de 2020. Setembro já era, já foi. Faltam apenas 2 meses. 2 meses. Outubro inteiro, 30 dias, mais novembro inteiro, 30 dias. Faltam só 60 dias para termos uma ideia do que acontecerá nas eleições, ou melhor, o resultado dessa turbulenta eleição norte-americana. Daqui a 60 dias, no final de novembro, saberemos se a América encaminhou-se para uma tremenda divisão irreconciliável, para não dizer guerra civil, ou se as coisas tenderão a voltar para um possível normal. Tudo indica que as coisas se complicarão e muito nos próximos 60 dias. São poucos os indícios de que tudo voltará ao normal, ganhando Trump ou ganhando Biden. As coisas não estão caminhando para esse desfecho. Pelo menos é o que podemos deduzir dos últimos acontecimentos. A América está pegando fogo e agora tem um elemento a mais para debater. Um possível antissemitismo de Donald Trump. Pelo menos é esse rótulo que judeus liberais dos Estados Unidos querem colar em Donald Trump. E não é novidade alguma que os judeus norte-americanos são predominantemente liberais, quer dizer, de esquerda. Não é de hoje que famílias abastadas de judeus financiam o comunismo, financiam a esquerda e até outros grupos um tanto quanto suspeitos em relação em termos ideológicos, mas que pendem sempre para uma baderna e para um caos social. É como o Antifa, por exemplo. Bem, a polêmica atual envolve a comunidade, o Conselho Democrático Judaico da América. Este conselho divulgou um anúncio político na terça-feira, antes do debate, e que também, antes dos próximos debates que ocorrerão em decisivos estados com grandes populações judaicas, traçando uma comparação direta entre a América de Trump e a ascensão do fascismo na Alemanha dos anos 30 do século passado, e sugerindo comparações entre Trump e Adolf Hitler. O Conselho Democrático Judaico diz o seguinte: a história nos mostra que o que acontece quando os líderes usam o ódio e o nacionalismo para dividir o seu povo. Isso quem assina, ou quem fala, quem afirma, é o representante solene dos judeus democráticos, do Conselho Democrático Judaico da América. Ele afirma que os alemães foram salpicados com as palavras Jude, e uma sinagoga americana desfigurada com grafite representa muito bem o que aconteceu na Alemanha nos anos 30. Uma comparação muito infeliz, é claro, porque de fato existe na América antissemitismo, existem os grupos da supremacia branca, é claro que vez por outra picham sinagogas sim. Mas o senso das proporções aqui não é usado, porque nas últimas manifestações terríveis do Black Lives Matter, comércios judaicos foram depredados, muitas lojas incendiadas, fábricas depredadas e incendiadas, e nada se disse a respeito do claro antissemitismo do Black Lives Matter, ou Antifa. A nota de repúdio a Donald Trump por parte do Conselho Democrático Judaico da América não faz nenhuma menção
as ameaças que tem recebido dos antifas, que gritam, não raras vezes, fora judeus, incendeiam suas lojas, depredam seus restaurantes e assim por diante. Não, nenhuma nota. Baseiam-se numa ou outra sinagoga que foi, claro, vítima de atentados por parte dos supremacistas brancos. São 2 pesos e 2 medidas. Nenhuma novidade historicamente falando em relação aos judeus liberais da América, pois, aliás, foram eles que financiaram, em 1917, as 2 revoluções bolcheviques na Rússia, com o ouro de Wall Street, ou com o dinheiro de Wall Street. Famílias lideradas pelos magnatas Rothschild, que são judeus, deram muito apoio financeiro para os bolcheviques. E esses, quando foram implantando os sovietes, foram também, por sua vez, eliminando, por assim dizer, os judeus não liberais da Sagrada Rússia, como se dizia. Pois é, aqui acontece o mesmo. Os judeus liberais da América estão dando carta branca ao Antifa, que, por sua vez, pega o judeuzinho lá da panificadora, da padaria ou do restaurante como um dos seus algozes, ou melhor, como um dos perigos para a liberdade na América. É estranho entender, é estranho acreditar nessa história, mas ela está acontecendo novamente. Digo novamente porque aconteceu na Revolução Bolchevique de 1917 e, em alguma medida, na própria Alemanha, que teve, a Alemanha de Hitler, do Partido Nacional Socialista, que recebeu muita colaboração de grandes industriais, de alguns industriais e grandes banqueiros judeus. Bem, George Soros, que foi um colaborador nazista, está aí para não nos deixar mentir. Ele foi colaborador nazista e era, ou é, de ascendência judaica. Pois é, os judeus estão também muito divididos. Não é só a América que está dividida. Os liberais da América, no entanto, ao mirar Donald Trump, pretendem também acertar Benjamin Netanyahu. Eles querem porque querem tirar Benjamin Netanyahu definitivamente da vida pública, torná-lo um proscrito. E para isso precisam minar a relação entre Trump e Benjamin Netanyahu, ou melhor, precisam minar a força ou o epicentro da força de Benjamin Netanyahu. Este tem uma amizade de longa data com Donald Trump, uma amizade muito forte, inclusive tem parentes, os dois comungam dos mesmos de parentes em suas famílias, para que Benjamin Netanyahu não siga adiante como um líder de Israel. Eles decretaram o prazo de validade de Benjamin Netanyahu, venceu, e agora, uma vez que tirem Donald Trump também do poder, acabou para os conservadores em Israel. Israel poderá finalmente, segundo os liberais de Nova York, seguir o seu destino de nação socialista. Já imaginaram? Pois é isso mesmo. Os judeus que incentivaram a revolução bolchevique na Rússia, que implantou o comunismo e espalhou os seus erros pelo mundo, querem a mesma coisa em Israel. Mas atenção, quando os liberais, judeus liberais socialistas dos Estados Unidos falam ou apontam ou fazem alusão a uma Israel socialista, não é aquele paizinho pequeno lá encravado no Oriente Médio chamado Israel que eles se referem. Eles estão falando de uma grande Israel. É um bloco liderado por Israel. Pois é, meus amigos, a situação de Donald Trump
está realmente complicada nesse momento. Ele não só está sendo acusado de antissemita, como também de ter quebrado a ética na política. Essa é uma notícia ainda mais nova do que a do Conselho Democrático Judaico. Causou horror em parte da América uma ajuda assistencial de Donald Trump às famílias pobres. Essa matéria saiu hoje no Herald Tribune e diz o seguinte, só um minutinho, vamos fazer a nossa baldeação. A matéria saiu no Chicago Tribune, perdão. Matéria é mais ou menos o seguinte, é uma condenação à ajuda que Trump está fazendo por conta de uma suposta carta assinada por Trump, anexada às cestas básicas que o governo tem distribuído para famílias carentes. Trata-se para a esquerda de uma propaganda política inaceitável. Bem, para entendermos resumidamente o que acontece, podemos fazer a seguinte comparação. Imaginem que o governo federal começasse a enviar cestas básicas para famílias carentes em todo o país. Mas alguns estados se recusassem porque Jair Bolsonaro tivesse colocado, melhor dizendo, junto às cestas básicas, uma carta dizendo algo como preocupado com a situação financeira do Brasil e com a saúde dos brasileiros. O governo está distribuindo essas cestas básicas para contribuir nesse momento difícil. Eu, Bolsonaro, vejo com muita preocupação este momento e aqui está a nossa contribuição. Algo mais ou menos assim. E isso fosse suficiente para alguns estados ou se recusarem a receber a oferta ou então distribuí-la sem as cartas assinadas por Bolsonaro. É mais ou menos o que está acontecendo agora nos Estados Unidos. A matéria do Chicago Tribune diz o seguinte: há meses, os armazéns de alimentos contam com um programa de cestas básicas ou caixas de alimentos patrocinados pelo governo para atender um aumento das famílias carentes durante a pandemia. Mas o último lote de caixas inclui um item que alguns consideram intragável à medida que a eleição se aproxima: uma carta assinada pelo presidente Trump. A carta, impressa em inglês e espanhol em papel timbrado da Casa Branca, destaca o programa Farmers to Family Food Box e inclui informações gerais de segurança para prevenir a transmissão de Covid. A carta não menciona a eleição de 3 de novembro, mas alguns depósitos de distribuição de alimentos controlados por ONGs nos Estados Unidos dizem que isso é inadmissível, impróprio e planejam remover a carta antes de distribuir as caixas para as famílias. Bem, a carta diz o seguinte, Donald Trump, entre outras coisas, diz o seguinte na carta: proteger a saúde e o bem-estar de nossos cidadãos é uma das minhas maiores prioridades. Priorizei o envio de alimentos nutritivos de nossos agricultores para famílias necessitadas em toda a América. Bem, o problema vai muito além de uma mera oposição ou uma mera acusação de Trump estar se beneficiando da desgraça do momento para fazer campanha. Não, querem já colocar Donald Trump como um candidato novamente a uma reprovação e execração pública por falta de decoro, por falta de ética. Tem gente até que já está falando em impeachment novamente. Pois é, são os problemas de Trump nesse momento. Ele está proibido sequer de dizer que é presidente dos Estados Unidos nesse momento. A esquerda o acusará, claro, de ser demagogo e de usar o momento para se beneficiar. Ele é presidente e candidato, isso é verdade. Mas é fato, ele é presidente e tudo que tem feito nesse momento tem
querendo a esquerda ou não, o seu carimbo, mas ele precisa omitir-se. Pois é, são dois pesos e duas medidas novamente, porque nos estados comandados pelos democratas, a demagogia é permitida e corre solta. Não só permitida, ela é autorizada, sim, autorizada pelos eleitores de esquerda que exigem que seus governadores destruam suas cidades, seus estados, para que isso caia no colo de Donald Trump. Assim não dá para fazer política. Foi o tempo em que a política era algo racional. Foi o tempo. Hoje, nos Estados Unidos, a política faz parte de um delírio, de uma loucura generalizada. E a esquerda é muito boa nisso. Tá aí, meus amigos, mais dois elementos para tumultuar o processo eleitoral. Daqui até 13 de novembro, as coisas aumentarão e muito. Não passará um dia sem uma grande denúncia contra Donald Trump. Agora, em relação às caixas de alimentos do governo, que ao que parece não são grande coisa, não são muito grandes, é preciso dizer, é preciso lembrar que os Estados Unidos começaram o ano como a economia mais pujante do planeta. Quem, em sã consciência, diria que alguns meses depois, passados 9 meses do começo do ano, os Estados Unidos, o governo federal, estaria distribuindo cestas básicas para comunidades carentes, para famílias carentes. Quem diria? Pois é, e tudo isso por quê? Bem, a esquerda não fala. O único a falar nesse momento é Donald Trump, na versão de Donald Trump, porque a China criou um vírus e espalhou pelos Estados Unidos, pelo Ocidente, para quebrá-lo inteiramente. Dois pesos e duas medidas, porque a China jamais é acusada de ter feito isso de caso pensado. Pelo contrário, recrimina-se hoje quem repete as palavras de Donald Trump, claro. Aliás, não só recrimina-se, daqui a pouquinho surgirão provas de que o vírus foi criado na Casa Branca, quem sabe pelo próprio Trump e família. Até depois, amigos.